Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula remota. Hoje nós vamos dar seguimento a um conteúdo novo, bem interessante, que eu já vinha tratando a introduçãozinha para vocês na aula do Google Meet. Nós vamos trabalhar sobre Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ocorreu aí em meados de 1688, na Inglaterra, onde o parlamento, em meio a algumas decisões e algumas coisas que estavam acontecendo naquele período, decidiu se pronunciar, causando aí essa chamada Revolução Gloriosa, certo? Mais adiante, eu vou deixar um vidinho explicativo, bem legal, para vocês entenderem mais aí sobre essa questão que eu estou falando agora. Espero que vocês anotem, façam suas anotações no caderno, seus apontamentos. E na aula do Google Meet a gente vai discutir mais a fundo e esclarecer as dúvidas de vocês, tá certo? Então, aí nesse cerco de revoluções da Inglaterra, nós vamos iniciar com a chamada Revolução Gloriosa, onde vamos ter aí, através de ações de um déspota, da época, essa série de conflitos que o parlamento inglês teve que intervir, causando aí essa chamada Revolução Gloriosa, tá certo? Fiquem ligadinhos no próximo vídeo e bons estudos! Oi pessoal, bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe. Aqui a gente constrói junto com você mapas mentais para fixar os conteúdos das matérias da forma mais clara e explicadinha possível. Você pode baixar o mapa que nós vamos construir aqui no vídeo a qualquer momento. Basta você clicar no link da bio. Aproveita para se inscrever no nosso canal e fica atento porque no final vai rolar um link para você assinar o Descomplica com aquele desconto esperto. Então, vamos lá? A Inglaterra passou muito tempo governada pela dinastia Tudor, principalmente com o rei Henrique VIII e a filha dele, a rainha Elizabeth I, que foram os dois principais monarcas Tudor. Nesse período, aconteceu a Revolução Anglicana, que iniciou um processo de conversão das antigas terras feudais, muitas das quais tinham pertencido à Igreja Católica, em propriedades privadas. Esse processo foi conhecido como cercamento dos campos e possibilitou uma série de arrendamentos, que por sua vez eram vendidos aos burgueses e que incorporaram essas propriedades ao sistema capitalista de produção. E estimularam a criação de ovelhas, expulsando os camponeses e provocando um grande êxodo rural. Nessa época, a burguesia era uma classe social em ascensão e estava conseguindo consolidar o seu espaço político. Eles tinham adquirido alguma representatividade no parlamento inglês e na Câmara dos Comuns. Mas o período da dinastia Tudor chegou ao fim e, em seu lugar, assumiram os Stuart, que foram o pontapé inicial para o nosso assunto desse mapa mental, as revoluções inglesas. O primeiro rei da dinastia Stuart foi Jaime I. Ele esteve no trono de 1603 até a sua morte em 1625. Ao perceber que os burgueses estavam ampliando sua influência no campo político, a motivação do rei Jaime passou a ser frear esse avanço. Para isso, foram tomadas algumas medidas, entre elas o aumento dos impostos e as perseguições religiosas aos puritanos, que era a religião seguida pela maioria dos burgueses do parlamento. Em determinado momento, ele chegou a dissolver o parlamento, que ficou inativo por 8 anos. O reinado de Jaime I foi sucedido pelo seu filho, Carlos I. E o Carlos I governou de 1625 até 1649. Esse novo rei tentou seguir exatamente a mesma política do pai, de perseguição dos burgueses, mas ele não tinha a mesma moral. Ele tentou aumentar novamente os impostos para arcar com os custos de uma guerra que tinha rolado contra a Escócia, mas o parlamento burguês não aceitou, como vinha aceitando, e foi aí que começou a chamada Guerra Civil, ou Revolução Puritana. A guerra entre o parlamento burguês puritano e a coroa se estendeu de 1640 até 1649, quase uma década de guerra civil. Ela ficou mais intensa em 1642, quando Oliver Cromwell, guarda esse nome porque ele é muito importante, um líder puritano, convocou a base da pequena burguesia e dos camponeses para formar o New Model Army, também conhecido como Exército de Novo Tipo em português. O exército ficou também conhecido como Exército dos Cabeça Redonda, porque eles se recusavam a usar perucas, que era um tipo comum, de adereço da nobreza. Nesse contexto, destacaram-se os diggers e os levelers, os cavadores e os niveladores, que se caracterizavam por sua radicalidade política. No caso dos diggers, os cavadores, o ideal era a reforma agrária. Já os levelers, os niveladores, levantavam a bandeira da igualdade de direitos entre todos os cidadãos, o sufrágio universal.
Com esse exército, a burguesia conseguiu esmagar as forças da coroa e a Guerra Civil terminou em 1649 com o rei Carlos I decapitado, perdeu a cabeça e proclamou-se a República nesse mesmo ano de 1649. O Cromwell, como grande líder da Revolução Puritana, assumiu o poder com o título de Lorde Protetor da República, em inglês a Commonwealth, e iniciou seu governo com várias medidas que favoreciam a burguesia, como os chamados Atos de Navegação, aprovados em 1651, que restringiam o transporte de produtos ingleses apenas a navios da própria Inglaterra, favorecendo a construção de um mercado interno no país. Mas não demorou muito para o poder lhe subir a cabeça, e ele começou a reproduzir justamente aquilo que ele tinha lutado contra o rei. O Cromwell se voltou contra o parlamento e, em 1653, dissolveu o próprio parlamento com a ajuda do exército burguês. Com isso, ele instituiu um governo autoritário que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar aquele mesmo exército, os Jeers e os Levellers, justamente com aqueles setores que mais queriam transformações efetivas na sociedade inglesa. Em 1658, o Oliver Cromwell morreu e foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que não tinha o mesmo prestígio. Parece até que já ouvimos essa história, né? Então, novamente, as classes mais radicais da burguesia se levantaram contra o governo do jovem Cromwell e, antes que fosse instaurada uma nova guerra civil, o parlamento fez uma manobra arriscada. Convocou Carlos II, que era o filho do rei que tinha sido decapitado, Carlos I, para assumir o trono e restaurar a dinastia dos Stuart. Em 1660, Carlos II, um Stuart, assumiu o trono, prometendo respeitar os interesses do parlamento. Mas logo começou a se articular com as antigas lideranças da nobreza e tentou instaurar o absolutismo novamente. O parlamento, composto em sua maioria por burgueses puritanos, se viu novamente vítima do autoritarismo. O rei dissolveu o parlamento e reinou sozinho até 1685, no ano de sua morte. Com a morte de Carlos II, quem assumiu o trono foi seu irmão, Jaime II, que tentou dar seguimento às mesmas ações, principalmente no que diz respeito ao absolutismo. Mas a história se repete e, de novo, o parlamento foi rápido em outra manobra política para tirar o monarca do poder, dessa vez evitando conflitos armados. E foi aqui que começou a Revolução Gloriosa, que recebeu esse nome justamente por não ter tido derramamento de sangue nem morte. A estratégia do parlamento foi convocar a filha do então rei, Jaime II. Sua filha Maria II era casada com Guilherme de Orange, o governador dos Países Baixos, hoje a Holanda. A ideia era de que juntos o casal pudesse assumir o trono da Inglaterra. E foi assim que, em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra para depor Jaime II e apoiar o parlamento. Jaime II, sem defesa alguma, fugiu para a França e Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme II. E essa foi a Revolução Gloriosa. O parlamento, então, estabeleceu uma série de novas diretrizes para os reis. E ambos, Guilherme e Maria, tiveram que se comprometer com a chamada Declaração dos Direitos de 1689, a Bill of Rights. Essa declaração limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno ao absolutismo. Os reis passaram a ter o poder restrito e o poder de decisão política se concentrou no parlamento, formando assim uma monarquia parlamentarista que existe até hoje. Além disso, havia também o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente no que diz respeito às liberdades religiosas. Com a maioria no parlamento, a burguesia conseguiu conquistar definitivamente o poder político, o que explica, pouco tempo depois, o início da Revolução Industrial ter sido justamente na Inglaterra. Essa talvez seja a parte mais importante do nosso conteúdo, que foi o grande significado dessa revolução. Ela marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a ascensão política da burguesia. E a burguesia, agora com o poder político, vai levar à frente a Revolução Industrial, na qual a Inglaterra foi a pioneira, justamente por ter sido o primeiro país do mundo a fazer uma revolução burguesa. O primeiro país do mundo no qual a burguesia assumiu o poder. Pronto, isso é tudo por hoje. Não se esqueça que você pode baixar esse mapa lindão que a gente construiu juntos clicando no link que fica aqui na bio. E além disso, temos um cupomzinho para você assinar o nosso curso com um desconto especial. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Quer Que Desenhe.